Hoje vamos conversar sobre os princípios e diretrizes do SUS, que são as normas e as regras que o SUS deve seguir. E onde encontramos isso? As diretrizes nós encontramos na Constituição Federal, especificamente no artigo 198. Lembrando que os artigos 196 ao 200 são os artigos mais focados em saúde no Brasil. E temos aqui no canal vídeo falando sobre a saúde na Constituição Federal. Então, se você se interessa, passa aqui no vídeo para você ver. Enquanto que os princípios nós vamos encontrar na Lei 8080, que é a lei orgânica da saúde e diz qual é a função social do SUS, os seus objetivos, de onde vem o seu funcionamento, enfim, tudo que dita o nosso Sistema Único de Saúde. E também tem vídeo aqui no canal falando sobre essa lei. Então hoje vamos conversar sobre os princípios e diretrizes do SUS. Mas antes disso, caso você tenha caído de paraquedas aqui no canal e não me conheça, eu sou o Bruno Tizério, sou enfermeiro, especialista em educação e esse aqui é um canal focado em ciências da saúde. Então, se você se interessa por esse tema, se inscreve aqui no canal que toda semana a gente tem vídeos bem interessantes para você. Então, primeiramente, quais são as diretrizes do SUS? Para isso, a gente precisa ir lá na Constituição Federal, no artigo 198, onde vemos que todas as ações e serviços públicos de saúde devem integrar uma rede regionalizada e hierarquizada. E essa rede vai constituir o que é o nosso Sistema Único de Saúde e ele vai ser obrigado, a atuar segundo essas diretrizes. Mas antes de seguir para as diretrizes, vamos analisar primeiro o que esse artigo está dizendo. Ele diz que os serviços de saúde devem se integrar em uma rede regionalizada. E por que ele diz isso? Pois até então, o serviço de saúde era focado na União, no governo federal, e a partir de agora, com a Constituição Federal, deveria ser dividido em regiões, onde cada região pode identificar a sua população e desenvolver políticas específicas para os problemas específicos que essa região tem. E também deve ser hierarquizada, ou seja, ele deve conter níveis de complexidade, com a atenção básica, a atenção de média complexidade e a atenção de alta complexidade. Então vamos para as diretrizes. A primeira diretriz é a descentralização. Então agora a saúde pública para de ser feita com exclusividade da União e agora passa a cada esfera do governo se direcionar para suas determinadas políticas públicas de saúde. A segunda diretriz é o atendimento integral. Ele diz que o atendimento deve ser integral ao paciente, mas com prioridade para as atividades preventivas, pois essas trazem um maior retorno para a população. Então, com pouco investimento, você consegue melhorar muito a saúde da população. Além, ele traz também, que apesar de você ter esse foco na prevenção, não pode trazer nenhum prejuízo para as ações assistenciais, ou seja, você não pode direcionar toda a verba para a prevenção e deixar faltar materiais lá na base, lá nos hospitais, a ponto de você precisar fechar algum leito de hospital porque você investiu dinheiro demais na prevenção. E a terceira diretriz fala sobre a participação da comunidade, onde o indivíduo deve participar da formação da sua própria saúde. Ele tem o direito de identificar os problemas da região onde ele habita e participar das ações que visam a melhoria. Então, até esse ponto no vídeo, a gente só conversou sobre as diretrizes do SUS. Agora vamos passar a falar sobre os princípios do SUS aqui da Lei 8080. E esses princípios são 13 princípios, Mas se você assistiu aos outros vídeos dessa série, você vai ver que parece bem óbvio o que eu vou falar aqui. Vai parecer repetitivo, porque faz todo sentido estar aqui. O primeiro princípio é a universalidade, e esse não é novidade nenhuma. Isso já tinha sido discutido o tempo todo. Todas as pessoas devem ter acesso à saúde e a todos os níveis de assistência. E o segundo princípio temos a integralidade. Também não é novidade. A assistência à saúde deve atender integralmente o indivíduo, verificando todas as suas necessidades e deve articular com a rede de atenção à saúde, ou seja, ela deve fazer a referência e a contrarreferência, os outros níveis de atenção de acordo com as necessidades que o indivíduo está apresentando, para trazer as ações tanto preventivas como curativas também, tanto para um indivíduo somente
e também todas as pessoas em volta dessa pessoa, né? Ou seja, a unidade familiar que essa pessoa está incluída. O terceiro princípio está voltado à defesa da autonomia do indivíduo, ou seja, a unidade de saúde deve reconhecer o paciente como participante do processo curativo. Ele deve ter autonomia nas escolhas de saúde, ou seja, o paciente ele tem o direito de escolher se vai receber determinado tratamento ou não. Ele tem o direito de negar, pode ser um médico falando que ele precisa de um determinado tratamento, mas ele tem o direito de falar, não, esse tratamento eu não quero receber. O quarto princípio se destina a falar sobre a igualdade da assistência, ou seja, a assistência à saúde deve tratar igualmente todos os indivíduos em território nacional, sem nenhum tipo de preconceito de gênero, étnico, classe social, enfim. Todo ser humano deve ser atendido igualmente e tem o direito ao acesso à saúde. E isso quer dizer que também não pode ter privilégios na hora de escolher um paciente ou de realizar uma assistência daquele negócio de um político XYZ fazer frente a uma pessoa na fila, né, e receber uma assistência. Isso é proibido por lei. Todas as pessoas têm sim direito, ou seja, uma pessoa que está lá no fim da fila, ela tem direito de ser assim atendida, mas ela tem direito igual às outras pessoas que estão na fila, então ela não pode ser passada à frente. Enquanto que o quinto princípio se trata sobre o direito à informação sobre a própria saúde. Então todo paciente tem o direito de saber qual é o seu real diagnóstico, o que está acontecendo com ele e tudo que está sendo feito para a sua própria assistência. Está diretamente relacionado ao paciente ter direito ao seu próprio prontuário, caso ele queira ter qualquer informação que lá nesse documento esteja. O princípio 6 é muito importante e sinceramente falta bastante. Ele se trata da divulgação de informação do próprio SUS, ou seja, o SUS ele precisa informar a sociedade tudo o que ele faz e o que ele pode fazer para atender a população. Então, a população precisa saber o que ela pode encontrar quando for, por exemplo, na atenção básica ou quando for a unidade de saúde da família, até para o indivíduo ele poder se direcionar certo para o lugar que vai ser atendido da melhor forma, né? Não é por qualquer coisa ele ir lá parar na emergência, sendo que tem outras unidades que podem atender bem melhor esse indivíduo. O princípio 7 também já conversamos em outro vídeo. Ele se trata da utilização dos dados epidemiológicos. Então, quando você junta dados sobre a população da sua região, o sistema consegue identificar melhor quais são os fatores que estão interferindo com a saúde daquela população circunscrita e estabelece, então, prioridades específicas para cada região, assim alocando melhor os recursos ali financeiros e técnicos ali daquela região. O princípio 8 se trata da participação da comunidade, assim como a terceira diretriz. A comunidade deve participar das ações de saúde e é dever da unidade de saúde trazer essa pessoa para dentro das clínicas, seja através de rodas de conversas ou perguntando de forma anônima sobre as necessidades daquela comunidade. Também existe uma lei que fala exatamente sobre a participação social das ações nas ações do SUS. Essa podemos conversar bastante em outro vídeo, se vocês quiserem, escreve aqui nos comentários se vocês tiverem interesse. O princípio 9 também fala sobre uma das diretrizes, mas dessa vez sobre a segunda diretriz, né? Ela frisa que a administração do SUS deve ser descentralizada entre as esferas do governo, com ênfase nos serviços prestados pelos municípios e que deve ocorrer a regionalização e a hierarquização dos serviços de saúde, assim como tinha lá nas diretrizes do SUS na Constituição Federal. O 10º princípio fala sobre a integração entre as ações do SUS, especialmente sobre as ações de prevenção, a defesa do meio ambiente, saneamento básico. Todas as ações, elas não devem ser atuadas de forma separada, e sim, elas devem se integrar, porque todas elas têm uma mesma finalidade, que é a prevenção e manutenção da saúde da população. O 11º princípio está relacionado à integralidade e à regionalização. Esse princípio ele fala sobre a conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos e materiais humanos entre as esferas do poder e entre os municípios, no que tange à prestação de serviços de saúde à população.
E isso é bem óbvio, se você pensar no quesito da atenção integral das pessoas, né? Por exemplo, um município muito pequeno que não tem aparelho nenhum de ressonância. Aí chega um indivíduo que precisa de uma ressonância. Se o município não tem ressonância, pronto, acabou a ascensão do indivíduo, né? Por isso que é necessário esse tipo de integração entre os municípios, né? Por exemplo, um município que não tem muitos recursos, não tem um hospital de grande porte, ele pode desenvolver sua atenção para o transporte, né? Ele vai ter muitas ambulâncias de alto nível. Que aí, toda vez que você tiver um acidente, uma pessoa que precisa de um atendimento mais especializado, ele pode pegar essa pessoa e mandar para um município vizinho, onde lá existe um hospital de grande porte, né? Isso que é você pensar no atendimento integral de todas as pessoas e nessa questão da regionalização. O 12º princípio diz sobre a capacidade de resolução dos níveis de assistência, ou seja, todos os níveis de assistência, seja atenção básica ou terciária, precisam ser resolutivos. Não dá para chegar um paciente, a unidade, falar para ele, isso não é com a gente não, e tchau. Não, todos os níveis de atenção precisam trazer uma resolução para os problemas. Caso seja um paciente que precisa de um atendimento de um outro nível de atenção, ele precisa ser direcionado para o lugar certo e não simplesmente ser abandonado. E o último princípio da Lei 8080 fala sobre evitar a duplicidade de meios para fins idênticos. Ou seja, não dá para você ficar dificultando o acesso do paciente, direcionando para que o paciente vá para lá, vá para cá, quando o problema já pode ser resolvido ali onde ele está, né? A ideia é facilitar ao máximo possível a entrada do indivíduo na rede de atenção à saúde. E a Lei 12.845 de 2013 acrescenta mais um princípio, que é falando sobre o atendimento especializado a mulheres. Então, mulheres vítimas de violência doméstica, em geral, devem receber acompanhamento psicológico, cirurgia reparadora, caso seja necessário, né? E todos os atendimentos específicos para a mulher. E caso a sua finalidade nesse vídeo é estudar para concurso, assim como eu falei lá na Lei 8080, essa lei aqui é uma lei mutável, né? Ou seja, esses princípios e diretrizes podem ser alterados. Então, quando você estiver estudando para algum concurso, você sempre deve atentar ao edital desse concurso para ver quais são as mudanças ou não. Se não estão aceitando nenhuma mudança, tem que ver o que esse edital está levando em consideração para você não estudar o que é mais moderno e sim o que é mais moderno para esse edital. Bom, era mais ou menos isso que eu queria dizer aqui com esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado e se gostou, dá o joinha aqui no vídeo, que isso ajuda bastante a divulgação do canal. Além do mais, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp para que todo mundo tenha acesso a esse vídeo daqui. Bom, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!